pressa e logo depois exclamou: Lázaro, vem para fora. A esse chamamento, viram o corpo estremecer e ir se levantando aos poucos, caminhando para fora, envolta nos panos mortuários que lhe embaraçavam os passos. Jesus, então, mandou que lhe tirassem essas faixas e assim, livre, Lázaro saiu, viu Jesus e atirou-se a seus pés. Quando a tremenda notícia da ressurreição chegou a Jerusalém, os sacerdotes do templo ficaram assustados e temerosos de suas consequências na mente do povo. Somente um grande e verdadeiro profeta poderia fazer coisas semelhantes e o povo provavelmente se levantaria para aclamar esse rabi como seu chefe espiritual. Este acontecimento ainda mais reforçou, no espírito deles, a decisão de eliminar concorrente de tal envergadura que, a qualquer momento, poderia transformar-se em muito séria ameaça política. De Betânia, faltando 5 dias para a Páscoa, Jesus partiu para a cidade, pouco distante daquela aldeia. Formou-se um cortejo, que foi se engrossando no caminho, à medida que o povo ia sabendo que era o Rabi de Nazaré que vinha chegando, para resgatar Israel de seus sofrimentos e assumir seu reinado no templo. Ao aproximar-se da cidade, Jesus se deteve e pediu a 2 dos discípulos que fossem adiante e lhe trouxessem um jumento, para que entrasse na cidade montado, conforme estava predito nas Escrituras. E quando o animal foi encontrado e veio, os discípulos estenderam no seu lombo algumas capas e Jesus sentou-se sobre elas, de um só lado, e assim a procissão prosseguiu, penetrando na cidade e encaminhando-se para o templo. Os acompanhantes cantavam hinos e aleluias em honra de Jesus, clamando: Hosana! Eis o nosso rei Messias, o filho de Davi. Dançavam à frente do cortejo, agitando ramos, que haviam arrancado do arvoredo no caminho, em sinal de alegria. Assim foram até o templo onde a multidão esperava que houvesse algum acontecimento extraordinário e que Jesus, com uma só palavra um só gesto, derrubasse o reinado dos Anã e o poderio dos invasores romanos. E, na sua ingenuidade, também esperavam que naquele momento Jesus declarasse a libertação de Israel, inaugurando o seu reinado de Messias nacional. Mas nada disso aconteceu. Ao defrontar o edifício, Jesus desceu do jumento e penetrou no templo em silêncio. Após aguardar longo tempo, a multidão se dispersou desiludida. Capítulo 38. Últimos dias em Jerusalém. Na véspera desse dia, Pilatos, o procurador romano, tinha chegado de Cesareia do Mar e seu cortejo atravessara a cidade, debaixo do rumor estrídulo da fanfarra da legião, entrando na fortaleza Antônia no mesmo dia, com não menor aparato, chegara Herodes Antipas, que se fechara no seu palácio, para fugir do povo que odiava. Na cidade, mais que de costume, havia desusado aparato militar, o mesmo sucedendo com a guarda do templo porque, 3 dias antes, o Sinédrio havia se reunido para providenciar sobre desordens provocadas na Cidade Baixa por um patriota exaltado chamado Baraba e, também, para tomar ciência dos últimos acontecimentos ocorridos desde a suposta ressurreição de Lázaro. Baraba era um homem do povo, originário da cidade de Jopa, onde exercia o ofício de remador de botes. Ali já se revoltara contra as autoridades, porque lhe tomaram o bote, para indenização de impostos não pagos. Era ignorante, falador, truculento, mas dotado de muita coragem e espírito de iniciativa. Como represália, fez-se salteador de estradas, em cujo novo ofício ganhou fama, mas, ultimamente viera para Jerusalém incógnito e trabalhava na Cidade Baixa, no Vale do Quidron, junto aos cameleiros das caravanas. Tinha sido preso na véspera, pelos soldados romanos, juntamente com vários de seus apaniguados, por fomentar desordens. Quanto a Jesus, o Sinédrio resolvera prendê-lo somente após as festas, para evitar possíveis demonstrações populares. Mas, aceitando proposta de Nicodemos,
um dos seus membros mais acatados, deliberou preliminarmente nomear uma comissão para interrogar o rabi sobre suas pregações e dar parecer com urgência. O encontro com a comissão deu-se no próprio templo, no mesmo dia, e Jesus confirmou tudo quanto ensinara antes, bem como suas declarações referentes à tarefa messiânica. Com isso, ao invés de ser aplacado, ainda mais se acirrou contra ele o ódio dos sacerdotes. Às vésperas da Páscoa, quando, de acordo com a Tora, os discípulos deveriam preparar a ceia tradicional, assando matzot, pão chato e carne de carneiro, e o seder, bebida composta de vinho e ervas, foi discutido sobre o local onde a ceia se realizaria. O Evangelho não o diz, mas fala sobre um cenáculo, porém Marcos 14:13 e Lucas 22:12 referem-se a um carregador de água, como incumbido desse problema. Já nos referimos atrás, ao aguadeiro Iléu, essênio que morava em um dos nichos da muralha de Davi, e onde se agasalhavam os galileus e os essenos quando vinham a Jerusalém. Para esse local os discípulos levaram todos os preparativos e ali a ceia se realizou. Nada a estranhar sobre esse local, porque Jesus não tinha entrado em casas ricas, não só por ser considerado revolucionário perigoso, herético, desrespeitador da lei, como também porque seu convívio mais constante era com os pobres e os miseráveis da cidade baixa. Nessa ceia, fez suas promessas e instruções finais, inclusive sobre o envio do Paracleto, o Consolador nos dias futuros, anunciou, mais uma vez, sua morte e o julgamento da humanidade no tempo justo e, sabendo que Judas já havia entrado em entendimento com os sacerdotes do templo para entregá-lo às suas mãos, recomendou a este, discretamente, que o que tinha a fazer, fizesse logo. João 13:27. Com a partida de Judas ficaram todos mais na intimidade e Jesus deu aos 11 as últimas recomendações, despediu-se deles e, em seguida, partiram todos para o Monte das Oliveiras. De caminho, advertiu aos discípulos que, naquela noite, todos seriam postos à prova e falhariam, para que se cumprisse também nisso as escrituras que diziam: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ouvindo isso, os discípulos protestaram fidelidade e Simão asseverou que o seguiria até a morte e jamais o abandonaria. Mas Jesus respondeu que gostaria que assim fosse, mas que antes que o galo cantasse 3 vezes, naquela noite, ele o negaria também 3 vezes, o que realmente horas depois, aconteceu. Chegando ao jardim do Getsemane, Jesus retirou-se para um lugar reservado e silencioso e mandou que os discípulos velassem, permanecendo por ali ao redor dele, porque a hora das aflições tinha chegado. E, realmente, a partir desse instante, todas as coisas se precipitaram, com uma rapidez terrível, até o momento triste da cruz. Capítulo 39. O encerramento da tarefa planetária. Judas de Queriote. Desde o dia em que, em Cafarnaum, Jesus foi declarado transgressor da lei e inspirado por Satã, Judas começou, espiritualmente, a afastar-se dele. Possuidor de maior cultura que os demais discípulos e dotado de imaginação fértil, porém doentia, meditava profundamente sobre tudo quanto via e ouvia, tanto no círculo dos próprios discípulos, como no meio do povo e, por fim, já não mais sabia se Jesus era ou não o Messias esperado. Penetrou, assim, no terreno tormentoso da dúvida, aprofundando-se nele, dia por dia, até que, com a entrada auspiciosa de Jesus em Jerusalém, naquela Páscoa, vendo o povo confraternizar com os discípulos no caminho da Betânia, cantando hosanas, encheu-se novamente de esperanças. Foi um dos que mais depressa estendeu sua capa no chão para que o Messias passasse, um dos que, na sua enorme alegria, mais dançou à frente do cortejo, um dos que mais alto gritou: Hosanas ao filho de Davi. Glória ao nosso Rei Messias. Quando viu, apavorado, que Jesus, ao chegar ao templo,
nada fez para assumir o poder que o povo estava pedindo, descendo do jumento silenciosamente e desaparecendo no meio da multidão que enchia o templo. Sua decepção foi profunda e todos os seus sonhos de ambição e glória desmoronaram. Tinha errado mais uma vez. Jesus de Nazaré não podia ser o Salvador de Israel, o Rei Nacional, sendo simplesmente um profeta do povo humilde. Assim sendo, pensava ele, não tinha sido ludibriado nas suas esperanças, seus esforços, sua dedicação de vários anos. Não perdera todo o seu tempo, fazendo-se discípulo daquele rabi. Encostado a uma das colunas da galeria do templo, junto à porta dourada, um grande desespero apoderou-se dele e maldisse em alta voz, sem o perceber, a sua infelicidade. Com a exuberância de gestos que lhe era própria, repuxava os cabelos e a barba e batia no peito murmurando, infeliz, infeliz. Penetrando, assim, no campo da invigilância, nesse momento as forças do mal, das quais já se vinha tornando um alvo vulnerável, se apoderaram dele. Ficou hirto e frio, um suor viscoso caía-lhe da testa sobre o rosto enquanto espuma amarelada como fel começou a escorrer pelos cantos dos lábios brancos e cerrados. Mas estava sendo observado por um sacerdote menor do templo, que o conhecia como discípulo de Jesus e que aproximou-se rapidamente, tomou-o por um braço e o levou consigo para o interior, onde foi logo posto na presença dos Ganjoshanã, superintendente-geral do templo que, à sua vez, o levou discretamente à presença do velho e astuto Anã. Da conversa que tiveram e do entendimento que foi feito em segredo, resultou a traição nefanda que o Evangelho perpetuou na sua narrativa, mas o canal mediúnico revelou em nossos dias que, na presença de Anã, e já passada, em parte, a crise nervosa que o envolvera, Judas relutou em trair o mestre sendo, por fim, convencido por uma série de argumentos, dentre eles este de que o próprio Jesus já declarara a seus discípulos que, para cumprir as Escrituras, deveria ser entregue ao Sinédrio para ser morto. Porém o que o Sinédrio desejava era retirar o rabi da circulação naqueles dias da Páscoa, para evitar que houvesse tumulto e os romanos chacinassem o povo, como era costume acontecer. E que ele, Judas, receberia umas 30 moedas de prata, para afastar-se logo de Jerusalém. A estes argumentos e com a promessa de que nenhuma referência se faria a ele no processo, que sabia já estar iniciado contra seu mestre e seus discípulos, Judas aceitou o acordo e passou a estar, daquele momento em diante, à disposição do Sinédrio. Também se sabe que recebeu o dinheiro, conforme estava também predito nestes termos 30 ciclos de prata serão o seu preço. Nota: um ciclo de prata valia 1/7 da atual libra esterlina. Jesus foi vendido por 30 ciclos, mais ou menos 4 libras. Ciclo era uma das moedas judaicas da época, sendo as outras, algumas delas citadas na Bíblia, as seguintes: denário ou dracma, valia 8 dinheiros, mina, valia 4 libras, shekel de prata, valia 2,5 libras, mané de prata, valia 7 libras, mané de ouro, valia 103 libras, talento de prata, valia 400 libras, talento de ouro, valia 6.200 libras. Prometeu entregar seu rabi no momento oportuno e, a partir daí, viveu todas as suas horas debaixo de um transe permanente e doloroso, sem poder dormir nem comer, presa fácil de forças tremendas que o dominaram completamente. Assim, 3 dias depois, quando Jesus, à ceia pascal, virando-se para ele disse, num murmúrio que só ele ouviu: o que tens de fazer, faz-o logo. Mecanicamente obedeceu, levantando-se em silêncio e saindo. Com os olhos vermelhos e saltados das órbitas, barba e cabelos revoltos, a capa esvoaçante a se enrolar nas pernas magras, lá se foi ele, o pobre discípulo infeliz, a caminho do templo, para remate de uma tarefa que o transtornava além de toda compreensão. Não aguento mais, exclamava,
tropeçando pelo caminho. Salva-me, Senhor, deste tormento. E a figura majestosa do velho Anã estava à sua frente, dizendo, untuoso, nós o prenderemos somente durante os dias de festa. E o mestre, severo, na sua voz cansada e triste acrescentava, o que tens de fazer, faz-o logo, vai depressa. Mas era o maligno, compreendeu ele depois, que o estava empurrando para a desgraça. E assim penetrou no templo, dando aos sacerdotes a indicação de que o rabi naquela noite estaria com os discípulos no jardim do Getsemane após a ceia. Como já dissemos, Judas era oleiro natural de Queriote, povoação situada a 35 quilômetros a sul de Jerusalém. Era o único judeu entre os 12. Moreno, alto, magro, barba grisalha, era um indivíduo sempre inquieto, gesticulador, que caminhava angulosamente, profundamente místico, visionário, impulsivo e sujeito, como já dissemos, a transes e perturbações psíquicas, um tipo bem definido, bem caracterizado de médium descontrolado, como muitos que vemos nos dias de hoje. Dentro do drama crístico, tão cheio de lances dolorosos e heróicos, esta foi a parte que tocou a Judas, o discípulo que mais sofreu durante a vida encarnada de Jesus e aquele que até hoje carrega nas costas a cruz desta fanática e ignara maldição popular, com o peso insuportável dos pensamentos de ódio e vingança que, ano por ano, em toda a cristandade se manifestam. Segundo o que se sabe, a carga terrível da maldição, de há muito, no plano espiritual, já lhe foi tirada das costas e hoje Judas é um espírito liberto, dotado de imensa humildade, consciente do tremendo erro que cometera. Capítulo 40. Prisão e dispersão. Pilatos, como já dissemos, estava na cidade, tendo vindo de Cesareia do Mar. A coorte romana tinha sido reforçada por causa do ajuntamento de povo na Páscoa, quando qualquer tumulto poderia degenerar em rebelião contra Roma. Ele, como responsável e representante de César, não tolerava distúrbio algum, conspiração alguma, ou coisa parecida, e afogava em sangue qualquer tentativa ou gesto de rebeldia ou independência por parte dos judeus. Estava ao par do ódio que estes devotavam aos invasores romanos e de suas aspirações de libertação política, territorial e econômica pela mão do Messias nacional que, segundo corria, já estava presente, em algum lugar, pronto para assumir o poder. Dias antes mandara prender o salteador Barrabás, que tinha vindo à capital com numeroso grupo de bandoleiros. No cerco que mandara fazer ao local onde estavam, muitos foram mortos e o chefe estava agora acorrentado, no cárcere, aguardando o julgamento. Foi então que soube da entrada espetacular de Jesus na cidade, acompanhado de uma multidão que o aclamava Rei Messias. Imediatamente julgou haver ligação estreita entre os dois acontecimentos e, tomando informações, soube ser Jesus um profeta que gozava de extrema popularidade em todo o país, pregando doutrina estranha e hostil às leis e costumes, já tendo sido, mesmo, declarado elemento perigoso por parte do Sinédrio. Por isso, mandou pedir ao sumo sacerdote a entrega do rabi Galileu, para ser julgado por ele, no seu pretório, juntamente com o agitador Barrabás, antes do início das festividades. Mas o sumo sacerdote Caifás, genro de Anã, ficou atemorizado, não só por se tratar de um rabi de Israel, que tinha prerrogativas, como por temer represálias do povo e tumultos que os romanos, como era sabido e certo, sufocariam impiedosamente, derramando sangue, como já acontecera em outras ocasiões. Por isso, contemporizou e, nesse interim, tendo-se dado a deserção de Judas e seu compromisso com o templo, julgou poder prender o rabi em segredo, logo depois da Páscoa, sem qualquer complicação maior. Mas, no dia da ceia, ao cair da noite, Pilatos insistiu avisando que no dia seguinte, pela manhã,
julgaria Barrabás e queria ao mesmo tempo julgar o Rabi, e que o sumo sacerdote ficava responsável pela sua apresentação ao procuratório, sob pena de serem todos julgados cúmplices e responsáveis pelo que sucedesse. Esta insistência de Pilatos era de caráter meramente policial preventiva, para assegurar a ordem, ressalvando sua responsabilidade de delegado de César. Com seus planos assim transtornados, Caifás convocou às pressas os membros saduceus do pequeno sinédrio, para uma reunião em segredo em sua casa. Cuidava agora de aproveitar a intervenção dos romanos para precipitar a prisão, justificando-a, caso houvesse distúrbios. Apesar do sigilo da convocação, compareceu à reunião, à última hora. José de Arimateia, homem rico, essênio do terceiro grau, fornecedor das tropas romanas por isso mesmo, pessoa chegada ao procurador e respeitada pelo sinédrio, compareceu também, nas mesmas condições, o rabi fariseu Nicodemos, ali representando, só com sua presença, todo o partido fariseu, não convocado. Desde o princípio, fortemente apoiado por Arimateia, Nicodemos tomou francamente a defesa de Jesus, mostrando as irregularidades da convocação e do julgamento que queriam fazer. Primeiro, pela impropriedade do local, porque a reunião só seria legal na própria sede do Sinédrio e não ali. Segundo, porque entre a convocação, com seu motivo claramente revelado, e a própria reunião, deveria transcorrer um prazo legal que não fora obedecido. Terceiro, porque nenhuma reunião de julgamento tinha valor quando realizada à noite. Quarto, porque não foram convocados todos os membros do Sinédrio, mas somente alguns saduceus. Por estas e outras irregularidades, protestava contra aquela reunião de julgamento. Caifás então, habilmente, ladeou o problema, dizendo que nesse caso, transformava o julgamento em investigação e prosseguiu. Nicodemos insistiu, dizendo que, se o crime imputado ao rabi Galileu era de natureza religiosa, não era da alçada dos romanos, mas Caifás prosseguiu, retrucando que havia uma ameaça séria sobre todo o colégio sacerdotal, sobre toda a nação e, neste caso, mais valia entregar o preso, que resistir, mais valia, acentuou incisivo, que morresse um só que todos eles. E encerrou a reunião decretando a prisão e a entrega de Jesus a Pilatos, imediatamente. Em consequência, foram dadas ordens e uma escolta formada de guardas do templo e de romanos, foi reunida às pressas, e seriam quase 11 horas da noite quando, guiada por Judas, a escolta dirigiu-se para o jardim do Getsemane. Jesus ali penetrara no momento em que soavam ao longe as trombetas do templo, anunciando o segundo quarto da guarda, isto é, 9 horas, porque a noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas, a começar das 6. Ali permaneceu Jesus desde então, em constante oração. Cruciantes foram para ele tais momentos, quando sabia que se aproximavam rapidamente os últimos atos de sua dolorosa tarefa planetária. Pedir aos discípulos que permanecessem também em prece, para ajudá-lo naquele transe, mas estes, dominados por estranho torpor, adormeceram todos. Por 2 vezes foi até eles, e os acordou, pedindo que velassem, mas eles voltaram a adormecer, irresistivelmente. Por 2 vezes ajoelhou-se, tocou com os lábios as ervas do chão e suplicou ao Pai pela sorte deles, que eram os depositários e os futuros propagadores de sua obra de redenção humana e por fim, dirigindo-se aos 3 que estavam mais perto, Pedro, João e Tiago, e que lutavam contra o sono, disse-lhes: Podeis repousar agora, porque a hora chegou. Já estava vendo a aproximação da escolta e pronunciou então com eles a oração dos israelitas: ainda que caminhe no vale das sombras da morte, não terei nenhum temor porque tu, ó Senhor, estarás comigo. E ouviram-se já os passos da escolta se aproximando e, nas meias sombras que o luar fazia nos galhos do arvoredo,
avançavam os vultos escuros dos guardas e legionários, cujas armaduras refletiam a luz clara que descia do céu. Jesus então acordou a todos os discípulos, exclamando: Levantem-se, meus amados. A hora chegou em que o Filho do Homem vai ser entregue. Nota: Filho do Homem para os judeus queria dizer Messias, como está no livro de Daniel, o profeta do exílio. E os discípulos foram despertando, estremunhados, para se defrontarem atônitos, com a escolta já parada a poucos passos. À sua frente estava Judas, com o semblante desfeito, mas resoluto, como quem tem o amparo do desespero. A quem procurais? Perguntou Jesus. A Jesua de Nazaré, responderam. Sou eu. Ao mesmo tempo, Judas aproximou-se de Jesus e beijou-o na face. Esse era o sinal combinado para dizer aos romanos que aquele era o homem a prender, porque os guardas do templo, que estavam na frente, e que conheciam Jesus como um profeta poderoso, permaneciam imóveis, dominados pela majestade que já agora irradiava dele. E a pergunta foi repetida: a quem procurais? E os guardas continuavam imóveis, terrificados, até que o comandante romano da escolta, impacientando-se, avançou e, colocando a mão no ombro de Jesus, prendeu-o, enquanto os soldados romanos o rodeavam e amarravam-lhes as mãos às costas. Enquanto isso Jesus falou, perguntando: por que viestes a mim como a um salteador, de noite, com espadas e bastões? Não estava eu diariamente junto de vós, no templo, ensinando ao povo? Mas certamente ignorais que tal coisa sucede para que as Escrituras se cumpram. E acrescentou: esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. E dirigindo-se ao chefe romano, pediu: se a mim que buscas, deixa ir a estes outros, que são meus discípulos. Em seguida dali o levaram ladeira abaixo, enquanto os discípulos fugiram, espavoridos, desaparecendo nas sombras da noite, uns para Betânia, outros para diferentes lugares e Pedro e João acompanhando o cortejo, de longe. Assim também se cumpriu a profecia do Senhor, pela boca de Zacarias, quando disse: ferirei o pastor e o rebanho se dispersara. Dali foi levado pela escolta ao sumo sacerdote, que estava à espera em sua casa, o qual, sem perda de tempo, com aviso de extrema urgência, convocou o sinédrio para aquela mesma noite. Sua ansiedade era devido desejar fazer o julgamento legal, antes de entregar o preso a Pilatos na manhã seguinte. Capítulo 41 – Tribunal Judaico. O grande sinédrio era composto de 72 membros pertencentes, pelo terço, a 3 ordens distintas de membros, a saber, a dos príncipes sacerdotes, que incluía o sumo pontífice em exercício, seus antecessores e parentes mais ilustres, descendentes de Abraão, todos ambiciosos e céticos saduceus, a dos escribas, que incluía sábios interpretadores da Tora, fanáticos no sentido literal da lei, pertencentes, na maior parte, ao partido fariseu, e a dos anciãos, recrutada entre os varões notáveis, civis e sacerdotes, pertencentes a um ou outro dos partidos, indiferentemente. O grande sinédrio funcionava à entrada do templo, no recinto chamado Câmara das Pedras Lavradas, mas, naquela noite, devido à urgência, ainda reuniu-se na casa de Caifás, em um grande salão, com assentos colocados em meia-lua, com um trono ao centro, para o sumo sacerdote. Ao lado deste estavam 2 lampadários e 2 serventes com achotes, os juízes conselheiros e o promotor. Estavam presentes Caifás, com seu manto de púrpura, no seu lugar, o velho Anã, seu filho Eliezer, Joxanã, o julgando do templo, e outros ex-pontífices, filhos de Anã, todos ostentando também mantos de púrpura, porém mais curtos, com capinhas nos ombros. Junto ao pontífice, além dos serventes, estavam 2 escribas, com seus estiletes em punho e lâminas de cera à frente, sobre mesinhas baixas.
Os conselheiros do tribunal postavam-se ao lado, em separado. Eram homens veneráveis, dotados de grande saber e suas palavras eram sempre acatadas com respeito, mesmo quando não devessem ser atendidas, como era o caso presente. Faceando o assento do sumo sacerdote estavam os bancos dos rabis presentes, cujos discípulos também compareciam a esses julgamentos como recurso de aprendizado. Sombras, fulgurações de luzes nos móveis da sala e a púrpura dos mantos, eram as tintas que davam ao ambiente um aspecto lúgubre e dramático, que contrastava fortemente com as vestes brancas e a serena compostura do Rabi Galileu, quando este foi levado pelos guardas e posto à frente do sumo sacerdote, a 1 hora da manhã daquela noite fria. Para funcionar em crime de morte, o Sinédrio precisaria dos votos de 23 membros presentes e mais 12 apurados até 48 horas depois, porém ali, àquela hora, não havia mais que uns 20 deles, pertencentes às 3 ordens. Mesmo assim o tribunal funcionou. As testemunhas foram sendo trazidas rapidamente, primeiramente o próprio Judas, que foi recusado porque, como delator, não podia testemunhar. Depois um homem do povo, que disse ter Jesus declarado que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias sem auxílio humano, e outra, que depois, dizendo que ouvira do Rabi Galileu a profecia de que o templo não ficaria pedra sobre pedra, esta também foi recusada porque testemunhava sobre o mesmo fato já declarado, porém, de forma diferente. Quando a lei dizia que 2 testemunhas provam um fato quando são acordes e o narram da mesma forma. A última testemunha disse que Jesus interpretava a lei de forma pessoal, mas os conselheiros intervieram logo, dizendo que qualquer israelita podia interpretar a lei segundo a sua compreensão, desde que não ofendesse a Deus. Não havia, pois, elementos para condenação. Mas Caifás, malevolamente, levantou-se e disse que neste caso, bastaria ouvir o próprio acusado para formar juízo sobre a transgressão, e dirigindo-se diretamente a Jesus, exclamou: em nome de Deus vivo eu te conjuro dizer se tu és o Messias, o Filho de Deus. E, no profundo silêncio que se fez, Jesus, calmamente, respondeu: tu disseste. Mas eu agora vos digo que, de hoje em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então Caifás gritou, blasfemou. E rasgou seu manto em várias tiras e os outros juízes rasgaram também os seus mantos, repetindo, blasfemou. Que necessidade há de mais testemunhas? Perguntou. A essa hora já havia mais de 23 juízes presentes, números, portanto, legal, e Caifás perguntou ao tribunal, qual o veredictum? Filho da morte, responderam. E ele, levantando-se de seu trono, pronunciou a sentença, que o Rabi Galileu, Jesus de Nazaré, seja entregue a Pilatos. Que os poderes do céu resolvam a seu favor ou contra ele, segundo for verdadeira ou falsa sua qualidade de profeta, acrescentou o velho Anã, com o que também concordaram. As luzes da madrugada do dia 14 do Nisan, véspera da Páscoa, vinham tingindo o horizonte, quando terminou o julgamento e Jesus foi levado da sala e entregue ao chefe da escolta romana que o havia prendido. Capítulo 42. O julgamento de Pilatos. No relatório sobre Jesus, feito a Pilatos, por seus agentes, era posta em evidência sua qualidade de Messias nacional, e como ele ignorasse a significação do termo, explicaram-lhe que era o título religioso de um herói nacional judeu, destinado a libertar o país da ocupação estrangeira. Concluiu ele, então, erroneamente, que se tratava de um agitador, conspirador, revolucionário. Por isso, naquela manhã, ao lhe trazerem o Rabi escoltado de mãos amarradas para julgamento, ele imaginava muito claramente a situação, conspiração contra Roma. O julgamento deu-se no Pretório 1, que era uma plataforma elevada no pátio aberto do interior do palácio de Herodes, antigo,
onde se hospedava o procurador. Mas, tendo ocorrido já a notícia de que Barrabás, o conspirador e salteador, seria julgado naquela manhã e, juntamente, com ele o Rabi de Nazaré, uma multidão composta, em sua maioria, de partidários do primeiro, aglomerou-se às portas do pátio, pedindo sua libertação. A escolta trouxe em primeiro lugar o conspirador, um homem hercúleo, atarracado, feroz, cabeludo e cuja enorme cabeça pendia para um lado. Ao entrar, empurrado, um ritus de ódio repuxava-lhe a boca do lado esquerdo. Quando parou frente a Pilatos, leram a denúncia, que era chefia de bando armado, ataque a viajantes em estradas e a casas ricas para roubar, reunião de armas proibidas e de gente para realizar um levante popular contra os romanos naquela Páscoa. Açoite e cruz, proclamou Pilatos, na sua voz sibilante, e que o corpo permaneça na cruz para os corvos. E quando vinham os guardas trazendo outro preso, Jesus, um escravo ajoelhou-se ante Pilatos e entregou-lhe um bilhete de sua esposa Cláudia Prócula, enteada de Tibério, intercedendo a favor de Jesus. Não ergas a mão contra o homem justo, pedia ela. Pilatos examinou o preso parado à sua frente, em silêncio, e mandou ler a denúncia, chefe espiritual do levante organizado por Barrabás. No caso de êxito, assumiria o poder nacional como rei Messias. És então, o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Nos degraus de uma escadaria ali fronteira estavam de pé o velho Anã, o promotor do Sinédrio e outros assistentes diretos do sumo sacerdote e, mais além, atrás das grades do portão do pátio, a multidão formada de aderentes de Barrabás. De que acusais este homem? Perguntou Pilatos, dirigindo-se aos mensageiros do templo. Blasfemou contra Deus, responderam. Alvoroço o povo e incita a revolta, desde a Galiléia, por toda a nação. Não vês que te acusam de tudo isso? Nada tens a dizer em tua defesa? Perguntou a Jesus. Mas este guardou silêncio e permanecia imóvel, de olhos baixos. A esta altura, não só pelo que tinha ouvido ali como pelo pedido de sua esposa, Pilatos já havia percebido que estava enganado em relação ao preso e seu objetivo passou a ser, então, dar-lhe um castigo severo, mantê-lo preso durante as festas e soltá-lo depois. Não encontro culpa neste homem. Mas, lembrando-se que era costume soltar um preso em cada Páscoa, voltou-se para os assistentes e, julgando-se seguro de seu intuito, declarou: em homenagem à vossa festa, quem desejais que ponha em liberdade, Barrabás ou o vosso rei? Mas o velho Anã, para ainda mais influir sobre a decisão, dirigiu-se à multidão dizendo bem alto: ele se intitula Messias. Se de fato fosse, teria poder para libertar-se a si mesmo. Deixemo-lo entregue ao seu próprio poder. Libertai Barrabás, gritou a multidão. E Pilatos, indeciso ainda, perguntou ao povo: que quereis que eu faça, então, do vosso rei? Mas Anã interveio logo, incisivo e maldoso: ele não é nosso rei. É um impostor. Nosso rei é César. Crucificai-o. Pilatos, percebendo o perigo da situação, lavou as mãos numa bacia de água, à vista de todos e determinou fosse o preso levado, açoitado e depois crucificado como rei dos judeus, porque esse, pelo que via, era o único motivo que poderia justificar tal condenação. Capítulo 43. Para o Calvário. Começou então a atormentação, açoites, bofetadas, zombarias. Os soldados da guarda legionária, para se divertirem, entrançaram um ramo de espinheiro, formando uma coroa e a puseram na cabeça do preso inerme, com os espinhos enterrando na carne. Mas Pilatos, que não gostava de Herodes e sabendo que o preso era galileu, portanto da jurisdição política do rei, que se achava, como já dissemos,
hospedado em seu palácio da Praça Asmoniana, distante dali algumas centenas de metros, mandou levar-lhe o preso de presente, para que visse o que era ser rei dos judeus debaixo do guante romano. Mas Herodes, esperto, compreendeu logo o perigo e, temendo a Pilatos, fingiu colaborar na farsa, mandando cobrir a Jesus, que estava seminu, com um manto de púrpura, e assim o devolveu a Pilatos, como a dizer que estava de acordo com a condenação. E o Celso condenado ia assim de um para outro dos seus algozes em silêncio, seminu, sofrendo tudo sem protestos. Porventura não estava também predito por Isaías 53:7, ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Mas enquanto estes fatos aconteciam, correra a notícia da condenação do rabi e muitos rabis fariseus se reuniram e foram, agrupados, ao templo, protestar contra o fato e pedir a libertação do preso. Isto não está mais em nosso poder, respondeu Usgan Jochanan, o rabi já foi entregue a Pilatos. Irrita e nula foi a sentença do Sinédrio, insistiram eles. Desprezadas foram as leis da Tora. O sumo sacerdote praticou um homicídio, entregando a Edom uma alma de Israel. A memória deste feito, acrescentaram, será recordada como um crime execrável até o fim dos tempos. Maldição sobre a casa de Anã. Maldição sobre os filhos de Beitus. Os rabis se retiraram e, nesse mesmo instante, Judas de Querio, tendo conseguido varar o posto de guarda, por estar nesses dias vivendo às expensas do templo, entrou no gabinete dos Gan com o semblante desfeito, os olhos em fogo, e atirou um saco de dinheiro sobre sua mesa de trabalho, exclamando: não quero dinheiro maldito. Ficai com o dinheiro da abominação. Pouco mais tarde, o povo debandou para cumprir os ritos da Páscoa e então os portões se abriram e saiu a escolta romana trazendo Jesus para a morte. Tinham-lhe devolvido as vestes de uso comum. Vinha curvado sob o peso da cruz, muito grande e pesada para ele, mostrando na fronte, caindo-lhe pelo rosto, os fios de sangue já coagulado, dos espinhos. Avançava com grande esforço, dobrado para a frente, recebendo sobre o dorso, toda vez que se retardava, contínuas vergastadas do açoite, que o comandante da escolta desferia, em pura e selvagem exibição de força. Suas vestes se colavam ao corpo ferido e suarento e seus pés iam deixando marcas sangrentas no chão por onde passava. Enquanto a notícia corria, ia se juntando gente no percurso e havia mulheres que choravam, impotentes, pedindo misericórdia para o flagelado. De espaço a espaço, Jesus caía sob o peso da cruz e o chicote. Então, silvava e continuava a bater até que ele, com imenso esforço, se levantava de novo. Na última vez que caiu, não mais se levantou e foram inúteis os açoites e a gritaria dos soldados. Estava exausto. Alguns homens do povo, apredados, tinham querido ajudar, mas os guardas os repeliram com violência, pensando que queriam tomar o preso. Mas, desta vez, um homem que ia cruzando o caminho, Simão de Cirene traço, amigo de Nicodemos, filiado essênio, que foi mais tarde membro da comunidade judaica cristã de Jerusalém, surpreendido com o que via, pois ignorava o quanto se havia passado naquela noite, atravessou resoluto a fila dos guardas e sustentou a cruz nas mãos até que Jesus se refizesse. Mas os guardas, irritados com as contínuas paradas e tendo recebido ordens prévias de agirem com rapidez, para não se miscuírem os romanos na festa nacional, jogaram a cruz nas costas de Simão e foram tangendo a ambos, sob açoite, até o alto do Gólgota, a Praça das Caveiras, colina não muito distante dali onde se crucificavam os condenados. Muitos dos acompanhantes não subiram o morro, por causa das impurezas e dos esqueletos que ali haviam, amontoados, mas os mais interessados o fizeram e defrontaram com várias cruzes erguidas,
algumas com os condenados ainda vivos, gemendo, pregados nelas. Havia duas quase juntas, onde estavam dois condenados do bando de Barrabás, e para ali os guardas seguiram, atropelando os presos. Atingindo o ponto, parou o cortejo. Os soldados tomaram a cruz dos ombros de Simão, deitaram-na no chão imundo e trouxeram Jesus, despiram-no, deitaram-no sobre ela, e a horrenda tortura começou, com o martelo a bater, cravando os pregos nas mãos e nos pés, sob as vistas indiferentes dos soldados da escolta, em pé, olhando. O corpo torturado estremecia de dor e angústia da morte, e lhe embranqueceu o rosto, mas os lábios estavam cerrados e da boca não saiu nenhuma queixa. O sangue escorria das feridas dos pregos, enquanto os soldados, brutalmente, aos trancos, levantavam o madeiro, colocando a ponta inferior sobre o buraco do chão, socando a terra em volta, metendo cunhas, para fixá-lo melhor. E então começou a tremenda agonia do excelso crucificado, enquanto o dia ia tombando lentamente nos horizontes longínquos do deserto, para o lado sul, avermelhados por um sol rubro e escaldante. E deu de soprar um vento forte, que uivava nos morros e nas árvores, e o céu foi se escurecendo, alarmando a cidade. Mas o tempo foi passando e tudo cessou, e um grande silêncio caiu pesadamente sobre a terra. Quem subira ao morro já se retirara desanimado, perdidas as últimas esperanças de um milagre fulminante do céu, que salvasse o rabi. Junto à cruz somente permanecia a guarda e, mais afastado, um grupo de mulheres que choravam em silêncio. E as horas continuavam a escoar-se naquele triste e lúgubre cimo do morro, onde o crucificado estremecia de dor e negra espuma saía-lhe da boca. Seus braços frágeis não mais aguentavam o peso do corpo, que ficava repuxado para baixo. Foi quando se ouviu seu murmúrio angustiado, pedindo água. Um dos guardas colocou uma esponja na ponta de uma lança, embebeu em vinagre e levou à altura de seus lábios arroxeados. E os soldados, zombando, riam de seu gesto de repulsa, enquanto Jesus exclamava: "Perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem." LC 23 e 34. E estendendo a vista para mais distante, demorou-se no grupo das mulheres, que rodeavam Maria, sua mãe, formada por Maria de Magdala, Maria Cleófas, além de João e Tiago. Sentindo que o momento final chegara, Jesus concentrou-se de novo em si mesmo e exclamou: "Pai, faça-se a tua vontade e não a minha." Em um último esforço, levantou o corpo, ergueu a cabeça, murmurando: "Tudo está consumado." Era a hora nona. Um guarda adiantou-se e feriu o corpo em um lado para verificar se realmente estava morto, pois estava também predito por Zacarias 12:10, "E olharão para mim, a quem traspassaram, e farão pranto sobre ele, e chorarão amargamente, como se chora sobre o primogênito." Capítulo 44. Nos dias da ressurreição. Ele tinha dito que, ao terceiro dia, ressuscitaria, e ressuscitou. Enquanto agonizava na cruz, Arimateia e Nicodemos providenciavam sepultamento condigno do seu corpo. O primeiro, como fornecedor das tropas romanas e homem rico, tinha boas relações no procuratório. Foi a Pilatos e solicitou o corpo, que lhe foi prontamente concedido. À 10ª hora, acompanhado de Nicodemos, 2 discípulos deste, Simão de Cirene e 2 essênios amigos, foram ao Gólgota. Permaneciam ali junto à cruz Tiago, João e 3 mulheres. A mãe do rabi estava de pé, olhando o corpo na cruz, do qual nem por um momento desviara a vista enquanto durara a agonia, para que ele não pensasse, naquela hora terrível, que o abandonava com seus pensamentos, engolfando-se na própria dor. E que dor! Agora compreendia em toda sua extensão a profecia do anjo, antes que fosse mãe do Messias, que seu coração seria traspassado de muitas espadas. Outra, a ex-pecadora de Magdala, estava caída aos pés da cruz, completamente inconsciente,
E a terceira era Salomé dos Zebedeus, em cujos olhos ainda se notava o espanto e o medo pelo que acontecerá assim tão depressa. Na sua ingenuidade, chegara mesmo a sonhar com um reinado terrestre no qual seus 2 filhos teriam primazia de cargos importantes. Os discípulos estavam também de pé, fixando o mestre morto, dominados por profundo abatimento. E a contrastar com as expressões amarguradas, os soldados romanos, como sempre brutais e indiferentes, conversavam agrupados a poucos passos dali. Apresentada a ordem, o corpo foi entregue à cruz arriada, retirados os pregos e o corpo, envolto em um lençol, foi levado rapidamente morro abaixo e carregado para um horto próximo, pertencente a José de Arimateia, e onde havia mandado construir um túmulo para si mesmo, bastante amplo, com os degraus que desciam a 2 peças internas cavadas na rocha. Darei meu túmulo ao santo Rabi, disse ele, para que seu corpo ali repouse no sono da morte. As mulheres que acompanharam o corpo, e os discípulos, ficaram de fora, enquanto lá dentro o corpo era ungido como de praxe, trabalhando os amigos rapidamente porque o sábado estava a cair. Em seguida retiraram-se, cerrando a entrada com uma laje de pedra. Quando vinham descendo para a cidade, junto aos muros, deram com o corpo de Judas, enforcado, pendente em uma figueira velha. No dia seguinte, bem cedo, Caifás, temendo que os discípulos roubassem o corpo para simular que o Rabi havia realmente ressuscitado, como prometera, pediu ao procuratório uma guarda de soldados romanos e a colocou à porta do túmulo, e funcionários do templo selaram a porta com o selo do sumo sacerdote. Assim, o sábado foi transcorrendo lentamente, mas, à noite, um grupo de sênios, chefiados por Arimateia, seguiu secretamente para Horto, penetrou na gruta, por uma abertura existente nos fundos, e foi então iniciado um estranho cerimonial, preces apenas murmuradas de prolongadas concentrações, até que aos poucos, o sepulcro foi sendo envolvido por uma névoa leitosa, dentro do qual, de súbito, brilhou violenta fulguração vinda de cima, como uma língua de fogo, que desceu sobre o corpo e o consumiu, restando ali, sobre a laje de pedra, somente o lençol que o envolvia. Era quase madrugada e aquela fulguração despertou os guardas que, atemorizados, se afastaram do horto. No mesmo ato, os selos foram arrancados e derrubada a pedra que fechava a entrada da escavação. No dia seguinte, domingo pela manhã, quando a mãe de Jesus e outras mulheres foram visitar o túmulo, deram com ele aberto e, olhando para dentro, somente viram o lençol estendido sobre a laje de pedra. E então Maria de Magdala, desorientada, afastou-se do grupo e deu com o Rabi que caminhava para ela, e querendo atirar-se a seus pés, ouviu que lhe dizia: "Não me toques", e, logo em seguida, "Ainda não subi para meu Pai. Diz a todos que vão para a Galileia e que lá estarei com eles." Com isso ficou provada a sua ressurreição. Ainda na capital, Jesus apareceu materializado a 2 discípulos, dos 72 que consagrou em Jericó, e que iam para Emaús, bem como, por 2 vezes, a vários dos 12, reunidos em uma casa, para tomar decisões, na segunda das quais, estando presente Tomé, que não acreditara no que lhe disseram os outros, fê-lo tocar com a mão em seus ferimentos, para provar-lhe que ressuscitara. Então partiram todos para Galiléia, onde o Mestre continuou a mostrar-se a eles por muitos dias, realizando a segunda pesca maravilhosa, reafirmando a designação de Pedro para a chefia do grupo e, como se aproximava o Pentecostes, ordenou-lhes que voltassem à capital, onde se daria a descida do Espírito sobre eles, e ali estando todos ao 40º dia de sua ressurreição, corporificou-se, sentou-se à mesa com eles e fez-lhes suas despedidas finais, determinando a Pedro que apacentasse seu rebanho. Em seguida, levou-os ao jardim do Getsemane, lugar onde tanto sofrera na noite da prisão, e deu-lhes novas instruções,
recomendando que se espalhassem pelo mundo difundindo seus ensinamentos, e prometendo que jamais os abandonaria. Em seguida, levitou-se para o céu, aos olhos deles, e os poucos desapareceu. E como os discípulos, assombrados, permanecessem olhando para cima, desceram até eles, bem visíveis, dois anjos, dizendo: Varões galileus, por que permaneceis assim, mirando os céus? Este Jesus, que vistes agora subir para Deus, volverá novamente para vós e permanecerá convosco para sempre. E, com intraduzível emoção, todos eles, batendo no peito, exclamaram, do mais profundo dos nossos corações: Senhor, que assim seja. E ao encerrar a narrativa destes fatos, disse João, o evangelista, na sua maneira simbólica: muitas coisas há que fez Jesus. Se elas fossem escritas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevesse. Sim, porque as consequências morais do que ele fez e disse, como o Messias, realmente, quando aceitas, encherão o mundo de felicidade. Capítulo 45. Conclusão. Os materialistas negam que Jesus haja morrido na cruz, por várias razões, dentre outras. Porque a morte na cruz só se dava 3 a 4 dias após a crucificação, quando Jesus ali permaneceu somente 3 horas. B. Porque, após o sepultamento, seu corpo desapareceu, mas foi visto depois por vários discípulos, tomando até refeições com eles, tanto em Jerusalém como na Galiléia. Mas o Espiritismo explica o fenômeno das materializações, e também que Jesus não era um homem comum, vivendo em um corpo comum, e que as coisas com ele sucederam como convinha que fossem, e não segundo as regras do mundo. C. Segundo alguns, Jesus foi retirado do sepulcro pelos essênios, que sempre o apoiaram, para que o povo pensasse que de fato ressuscitou e, desta forma, a doutrina que pregara vencesse no mundo, como era necessário, o que também mostramos como não é verdade. Essa doutrina foi em grande parte deturpada por seus próprios seguidores, mais tarde, no Concílio de Nicéia, oficializada, transformada em força política para servir de apoio ao Império Romano decadente, com a organização de uma eclesia muito semelhante àquela que o próprio Jesus combatera no seu tempo. Por isso, veio há pouco mais de um século, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, destinada a reviver no mundo, na sua pureza original, os ensinamentos redentores que ele transmitiu. Como naquela época e, igualmente como sucede com o Espiritismo, Jesus não permanece nos templos de pedra, oferecendo cultos suntuosos e frios, mas nas ruas, nos lares e em recantos humildes e pobres, onde o Evangelho é testemunhado com renúncia e sacrifício. Por último, queremos também considerar que nos derradeiros tempos de sua pregação, no seu julgamento e na morte, pelas razões já expostas, apagado e ausente, porém mais tarde exuberante de devotamento e de desprendimento, foi a ação da maior parte dos discípulos, porém avultou a ação dos essênios, representada por Arimateia e outros, dos quais muito ligeiras alusões se faz nos evangelhos. No julgamento perante o Sinédrio, as únicas vozes que se levantaram em defesa do Divino Mestre foram estas, na pessoa de Nicodemos: e se seu corpo não permaneceu na cruz, como de qualquer outro, a eles também se deve isto. Os apóstolos foram todos santificados, com justiça, aliás, pelos pósteros, porém estes, os essenos, nem o foram pela simples lembrança. Por isso aqui lhes deixamos nossa modesta, mas reverente homenagem. Adendo. 1. Entre os diferentes motivos que tornaram Jesus odiado pelo Sinédrio, estava a sua pregação sobre a desnecessidade do sacerdócio para as ligações com Deus, a inutilidade do sacrifício cruento dos animais e os ritos e formalidades exageradas usadas no culto. Acima de tudo, a Tora, conjunto de livros e preceitos, era o ensinamento dado na academia do Sinédrio,
que taxava de heresia tudo quanto divergisse do estabelecido. Esta foi a razão de ela haver declarado heréticos os ensinamentos das escolas de Siracusa, de Pafos, de Alexandria e de Pérgamo. Como, pois, permitir na Palestina a propaganda da heresia cristã, cujo autor fora por ele, Sinédrio,